aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês todas as minhas leituras de 2025. Lembrando que todos esses livros aqui vão estar em um link aí na descrição para a compra deles aí na Amazon. Lembrando que eu estou me afiliando ao programa da Amazon, então se você comprar através do meu link, você está ajudando aqui o canal. Então, sem mais enrolação, vamos começar com o primeiro livro, que é Sapiens. É um livro que, assim, mudou minha forma de enxergar a espécie humana, né? É um livro simplesmente surreal. Ele trata de vários e vários temas. Eu não sei como que um livro pode, cara, abarcar tanta coisa, de verdade. É um livro que vai falar um pouco sobre antropologia, vai falar sobre economia, política, religião, psicologia, então vai abarcar muitos temas mesmo. E eu acho que ele pode agregar de alguma forma, independente da área que você esteja, ele vai agregar alguma coisa. Então, pra mim, é um livro obrigatório para alguém que gosta de um tema de psicologia. Eu acho que economia, os livros, ele abarca uma história mais rasa. Na verdade, é meio básico o conhecimento dele em relação às outras áreas, só que ao mesmo tempo ele é muito completo, ele é muito complexo em explicar tudo relacionando com a espécie humana. Então, vai ter conhecimento de história ali. Então, cara, independente da sua área, eu acho que você pode aproveitar muito com esse livro aqui, porque ele tem muito conhecimento a trazer para você, tá? Então, a obra é de Yuval Noah Harari, Sapiens. Ele é bem famoso, esse livro, inclusive. Recomendo bastante. O segundo livro aqui que eu li foi Memória da Água. Ela foi uma recomendação da minha namorada e é um livro pequeno, né? É uma distopia, então um gênero chamado distopia. Eu já li uma distopia antes, que foi Fahrenheit. Essa aqui é a segunda distopia que eu li e o livro é muito legal, né? É um livro que vai falar um pouco sobre o cenário meio pós-apocalíptico, em que parece que o mundo que a gente conhece, ele foi tipo, meio que destruído ali sobre algumas coisas e tal. E a água também foi embora também, né? Então assim, só temos a água do mar. E essas águas que vêm de fontes, elas foram confiscadas pelo governo ou então se extinguiram, né? Então a gente tem um cenário onde há escassez de água e o governo ele é responsável por pegar essa água, né, e distribuir para a população. Só que a gente vê um cenário de pessoas passando sede, pessoas morrendo porque não tem água, pessoas doentes porque a água não tem qualidade suficiente, né, para elas beberem. E aí existe também essa protagonista do livro que possui uma fonte de água secreta, né, que vem ainda de gerações da família dela, que são mestres do chá, pessoas que fazem chá ali com toda uma tradição específica. E bom, eu não vou falar mais nada sobre esse livro, mas o livro é bem legal. Leiam e vocês vão descobrir o que acontece nesse livro aqui. Muito interessante. Terceiro livro, A Paciência Silenciosa. Esse aqui foi um marco na minha leitura, porque eu comecei a devorar livros depois desse aqui. Eu li esse livro aqui em um dia, simplesmente um dia, porque não tinha como ler em mais tempo, cara. É um livro viciante. Você começa a ler, você não quer parar, você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. É incrível. Eu acho que todo mundo que já leu Paciência Silenciosa vai concordar comigo. Esse livro é muito bom. Mentira, não todo mundo, né? Mas assim, boa parte das pessoas vão concordar que esse livro é muito bom. Eu achei o plot sinistro. Foi meu primeiro contato ali com esse tipo de livro, né? Então, pra mim, foi tudo de cinema. Foi muito bom. Basicamente, o livro vai falar sobre a Alicia Berenson, que é essa pessoa aqui. Ela passou por um trauma, ela matou o marido dela. Isso está na primeira frase do livro, então não se preocupem, não tem spoiler aqui. Ela matou o marido e ela ficou muda, né? Ela não conseguia falar. Então ela passou por um tipo de trauma em matar o marido e ela não conseguia falar. E aí diversos terapeutas tentaram fazer ela falar de novo, falar um pouco sobre o caso, o que aconteceu e tal. E acabou que ela não falava de jeito nenhum. E aí tem um terapeuta, que é um dos protagonistas do livro, que vai tentar falar com ela, vai tentar fazer com que ela fale. E aí que ele descobre algumas verdades sobre este caso aqui, que chocou a população, né? Dessa mulher ter matado, porque eles eram família famosos, eram artistas e tal. E aí eu não vou falar mais nada. Vocês leiam o livro aqui para descobrir a verdade sobre o que aconteceu e o resto. O próximo livro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, eu li um clássico.
machadiano. E vou confessar pra você, gente, eu achei muito difícil esse livro, eu achei dificílimo. Principalmente a forma como é falada a escrita, né? Como é falado ali nos diálogos, como o autor narra ali as sequências da história, eu achei muito difícil, muito confuso em alguns momentos, né? Eu acho que a questão da linguagem rebuscada, né, do autor, o português, cara, perfeito ali dele. Eu não tô acostumado com esse tipo de linguagem, né? Então pra mim foi muito difícil ler. Só que, no geral, eu me senti feliz porque eu entendi a história dele. Só não peguei muito bem essa questão que a galera fala das críticas, né? Que ele faz em relação à sociedade, essas ironias. Eu não senti muito, eu não peguei, sabe? Muitas ironias. Mas eu consegui compreender a história com muito esforço. E é isso. Foi um livro que, assim, não vou dizer que eu gostei dele, porque a experiência não foi tão boa. Mas é um livro que eu pretendo dar uma segunda chance mais pra frente. E talvez pela uma segunda vez ali, com um pouco mais de conhecimento, eu consiga entender um pouco mais dessa obra, que a galera fala muito bem, né? O próximo livro foi A Empregada, o livro que está super famoso agora, porque lançou o filme. Eu ainda não vi o filme, mas sei de algumas coisas. Foi um livro muito legal também. Foi o primeiro contato que eu tive com a Freida McFadden, essa autora aqui, que faz livros muito bons de suspense e que te deixam vidrados no livro. Ela tem o poder de fazer isso com você, cara. Igualzinho pra ser silenciosa, só que tem uma pegada diferente a Freida, não sei explicar. Meu sonho é ler todos os livros dessa autora aqui, porque ela é muito boa, cara. Gosto demais dos livros dela. E esse aqui é um livro... acho que eu nem vou falar sobre esse livro aqui, porque, sinceramente, todo mundo conhece o livro. Deve estar no cinema, né? Mas o que eu posso dizer desse livro é que eu gostei bastante da experiência, li muito rápido, e é um livro que, assim, te prende, né? Mas o plot dele é bem intuitivo, a gente consegue pegar antes que é revelado. A gente desconfia bastante das pessoas, etc. Mas é uma experiência muito legal. Se vocês não leram A Empregada, leiam. É um livro muito bom. Tá bom? Próximo livro aqui também da Freida McFadden. Aí eu já tô completando meu sonho aí de ler todos os livros dela. Esse aqui chama Até o Último de Nós. É um livro que eu não vejo muita gente falando sobre ele, mas eu gostei bastante dele, tá? Vou falar a verdade pra vocês. É um livro muito legal. Você não espera o final que acontece, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu não gostei muito da forma como foi explicada o plot. É isso que eu vou dizer. Eu só vou dizer apenas isso. Leiam o livro Compensa, ele é muito bom, ele é legal. Só que se você ler e não entender também muito bem como foi explicado esse plot, ou não gostar muito de como foi explicado, somos dois. Basicamente a história desse livro, já que ele não é muito falado como empregado, eu vou falar um pouco sobre ele. A história desse livro basicamente é um grupo de amigos, eles vão ali para uma cabana, por assim dizer, ali num tipo um resortzinho, sabe? Eles vão para uma cabana, meio afastado da cidade, no meio do mato, e aí eles se perdem nesse mato, e uma a uma pessoa começa a morrer. E a gente não sabe se é algum tipo de animal que está matando essas pessoas, se é um integrante do grupo deles, ou o que é que está matando essas pessoas, mas um a um começa a morrer aqui nesse livro, e aí no final tudo é revelado. Você saca tudo. E foi bem chocante pra mim quando eu cheguei no final, porque eu errei mesmo, cara. Assim, você não espera o que vem por aqui. Próximo livro aí foi Onde Nós Está Mentindo. Foi outra recomendação da minha namorada, porque ela leu e gostou. Eu já confesso que não gostei muito desse. Foi um livro que... assim, você lê, ele é legalzinho, né? Você vai lendo, vai tendo os diálogos, você vai, né, conhecendo melhor os personagens. Então, eu acho que eles escrevem bem sobre os personagens, você vai descobrindo mais sobre eles. Só que fica aquela coisa, né? Tipo, cara, e aí, quem que matou o tal do Simon, né? Porque o Simon, ele... o que acontece nesse livro? São esses 4 integrantes aqui, que são suspeitos, e mais um chamado Simon. Só que o Simon, ele morre no início do livro, numa detenção, junto com esses 4 alunos aqui. E aí, então, esses 4 mais o Simon, está numa detenção, e aí o Simon morre. Ali parece que ele morre de forma alérgica, né? Até que a seringa aquela seringa que eles aplicam pra galera parar de ficar alérgica,
some do local onde deveria estar, e aí ele morre em frente aos alunos e ao professor que está lá, que na verdade o professor tinha saído, mas quando o professor volta já está morto. E aí esses 4 se tornam suspeitos, e a história do livro é basicamente investigar quem que foi o suspeito aqui, e aí você vai conhecendo cada personagem, cada capítulo de um personagem, você vai conhecendo sobre ele, vai suspeitando, e aí vai falando aquela coisa. Só que o final eu não gostei muito desse final desse livro, então por isso que ele perde muita nota, mas enfim. Se você quiser um livro para ler ali durante as férias, que seja uma vibe mais tranquila, né? Você pode ler esse livro aqui porque ele é bem leve, não tem nada demais nele não. Bom, o próximo livro aqui que foi um dos meus favoritados aí desse ano, A Geração Ansiosa. Que livro bom, gente. Eu preciso fazer, cara, uma playlist só desse livro aqui no meu canal, porque foi insano, muito bom esse livro. Principalmente pra mim, que estou fazendo psicologia, foi um livro que foi fundamental aí pra adquirir um pouco mais de conhecimento sobre psicologia infantil também, né? E, enfim, esse livro vai tratar basicamente dessa frase que já resume bem. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. E tem uma outra frase que eu gosto bastante desse livro, que define muito bem ele, que é: estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. Vai falar ali sobre o advento aí dos smartphones, das redes sociais, e como esse boom prejudicou as crianças, né? Principalmente o público da geração Z, que é a nossa atual geração aí, tá? Que é a minha geração, no caso, né? E ele vai, cara, fazer um mega estudo sobre esse livro aqui, ele vai fazer um mega estudo sobre esse fenômeno, né? E vai descobrir que há uma relação provavelmente causal de que o advento das redes sociais fizeram com que essa geração se tornasse muito mais ansiosa que as outras, tá? Então é uma relação correlacional, com certeza, mas há uma leve ali causalidade que o autor tenta falar, sim, é meio causal sim, tá? Então, mas existe um amplo estudo sobre isso, e tem gente que discorda, tem gente que não concorda, mas o autor que vai trazer gráficos insanos aqui que vão mostrar o contrário, né? Que muito provavelmente há uma causalidade entre eles. Então é um livro muito bom, eu recomendo demais a leitura desse livro aqui. Se você faz psicologia, ou se você é pai e mãe e possui filhos que estão na internet, leiam esse livro aqui, ele é essencial, fundamental para vocês cuidarem aí do seu filho, tá? O autor aqui vai apresentar dicas, eu discordo de algumas coisas, concordo com outras, a maioria das coisas eu concordo, porque o cara é muito bom, cara, o cara é muito bom mesmo. Só que uma coisa que eu achei ruim nesse livro, mas não é um ruim, você tem que levar pro coração, tá? É que ele usa muitos exemplos aí americanos, né? Ali dos Estados Unidos. E não está muito bem adaptado aí à nossa realidade brasileira. Então isso é uma das coisas que eu discordo no livro, sobre algumas coisas que ele vai falar, que eu discordo que no contexto brasileiro funcionaria, tá? Mas, mesmo assim, independente disso, você pode aproveitar muita coisa desse livro. Pessoal, desculpa pelo corte seco que vai acontecer aí no vídeo, mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes, porque eu não consegui... na verdade, o que aconteceu? Eu gravei todo o vídeo, e aí ficou, tipo, uns 20 e poucos minutos, eu não consegui passar pro PC, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar o vídeo em 2 partes. Então, essa vai ser a primeira parte do livro, que eu vou mostrar aí uns 8 livros, 7 livros. E agora, na segunda parte, eu vou mostrar o resto dos livros que eu li em 2025. Vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, que é a segunda parte, tá? Até mais, pessoal!